Gente, boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa reunião. É com muita felicidade que a Casa do Chico, Antônio de Pádua, recebemos todos vocês, espíritas, trabalhadores, companheiros dessa jornada de trabalho e de aprendizado. É uma felicidade muito grande estar aqui. Hoje é o Dia das Mães, um dia muito especial para todos. Que possam todas as mães do grupo, todas as mães dos que estão participando, se sentirem abraçadas, porque vocês são a face mais divina que nós podemos ter aqui nessa encarnação. Hoje eu recebo uma missão um pouco difícil, que é substituir nossa querida Tereza, mas eu faço isso com muita felicidade, com muita satisfação. E aproveito para receber o nosso querido Lacordaire, um amigo, com um tema muito, muito interessante, muito especial. E eu queria pedir a nossa querida Charles para fazer a nossa leitura preparatória e logo em seguida a gente dá as boas-vindas para o Lacordaire e começamos a nossa palestra. Charles, você pode fazer para a gente, por favor? Claro. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo intitulado Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção, peça por peça, começa o tecido nos fios, as mais famosas páginas foram produzidas letra a letra, a cidade mais rica é edificada palmo a palmo, as maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, vamos fechar os olhos, acalmar nossos corações e agradecer ao Senhor Deus, nosso Pai de amor e bondade, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, e que a luz da espiritualidade maior possa envolver a todos, em especial as abnegadas mães neste seu dia, ao palestrante para que consiga transmitir com clareza sua mensagem de amor, e a todos nós aqui presentes nesta reunião,
para que consigamos absorver os ensinamentos que Lacordaire traz hoje em nossas mentes, em nossos corações. Obrigada, Senhor, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Charles. Mais uma vez, meu amigo Lacordaire, seja muito bem-vindo. É uma satisfação e uma felicidade grande para a gente recebê-lo novamente. Você esteve com a gente aqui na primeira semana espírita do Norte do Espírito Santo, né, que foi em setembro do ano passado. É psicólogo, né, é vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. E antes de tudo, né, um amigo, um trabalhador do Cristo, e que vem trazer para a gente hoje, mais uma vez, a palavra amiga, a palavra consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. E seja muito bem-vindo, meu amigo. Nós estamos aqui para te ouvir e, mais uma vez, fique à vontade. Minha gratidão, João Carlos, a você, e a minha saudação a todas as almas queridas, irmãs que nos ouvem, o nosso carinho a todas as mães, que as vibrações de Jesus e a sua paz possam estar sempre em nossos corações. Minha gratidão ao convite à Casa Espírita Chico Xavier, por mais essa oportunidade abençoada. Autotransformação amorosa. Quando nós falamos em autotransformação amorosa, automaticamente nós somos guindados psiquicamente, energeticamente, a lembrar de alguém com quem nós temos muita saudade. É Jesus. Quem de nós não temos saudade de Jesus? Não é verdade? Então Jesus, ele é realmente, como diz o Espírito Joana de Ângeles, o peregrino do amor. Ele é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não coube, ele a dividiu antes dele e depois dele. Podendo ter descido num dorsal de astros, podendo ter regimentado o maior exército, como que ele vem? Vem na simplicidade da manjedoura. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca numa mensagem que se intitula A Manjedoura, ele diz que Jesus veio inaugurar para a humanidade, com o símbolo da manjedoura, a era da humildade. E a humildade é um profundo ato de sabedoria, de inteligência, porque é você reconhecer a sua grandeza enquanto criatura divina e a sua pequenez diante das oportunidades sucessivas que a vida nos oferece para externarmos a nossa felicidade. Jesus veio justamente colocando de forma muito simples, porque ninguém contou história como este homem. Ninguém contou parábolas como este homem. E todo o seu trabalho foi justamente para estar nos ajudando a perceber quem nós somos, naquilo que fazemos, que temos ou que estamos. E mostrando a equanimidade do amor de Deus e as suas leis sábias e imutáveis. Quando ele afirma: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, desde que tendes fé. Mostrando, portanto, que todo poder, ele é autoconcedido. Nós temos todo o poder do mundo sobre nós mesmos. Qualquer coisa fora disso é ilusão. E vejamos mais ainda o carinho e a amorosidade de Jesus para conosco. João, no capítulo 5, versículo 58 do seu Evangelho, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. Ou seja, antes de que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar nos tutelando. E ainda mais, Emmanuel, também no livro A Caminho da Luz, ele nos coloca que quando Jesus recebe das mãos de Deus a terra como uma nebulosa, é ele, com sua equipe de geneticistas, de arquitetos, que veio prepará-la para estar nos recebendo. Então vejamos a grandeza de Jesus. Não é por outro motivo que Allan Kardec, ao perguntar aos bons espíritos, na questão 625, qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia da humanidade, e a resposta mais sintética é Jesus. Jesus é verdade, ele é o
um protótipo, um modelo para toda a humanidade. Todos os espíritos que vieram antes de Jesus, Sócrates, Pitágoras, Arquimedes, todos, Lao Tse, e vieram sob a tutela de Jesus. Ele veio preparando paulatinamente para que nós pudéssemos desenvolver a nossa autotransformação amorosa. O Evangelho de Jesus é a maior fonte para que possamos despertar para uma consciência plena, desde que busquemos percebê-lo em espírito e verdade, como ele nos recomendou. E justamente Jesus, no momento em que ele estava já percebendo a sua crucificação, nos narra o Evangelho, ele passando o olhar por aqueles que ali estavam. Então ele fala amorosamente: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Portanto, na própria questão que Jesus nos promete, nós já sabemos que este Consolador não viria centrado numa pessoa, numa persona, porque nenhum de nós estaremos vivendo na persona que trazemos conosco, que é o nome, a posição social, eternamente. Lacordaire só serve para essa encarnação. João Carlos só serve para essa encarnação. Portanto, esse Consolador viria para ficar eternamente conosco. E, naturalmente, Jesus, como um bom administrador, depois da sua desencarnação, ele envia paulatinamente outros mensageiros para estar preparando psiquicamente, energeticamente, psicologicamente, a nossa autotransformação amorosa. Ele enviou todos esses mensageiros para trazer para nós o despertar consciencial. Ele foi o marco principal, porque, como diz Emmanuel, a vida de Jesus é o despertar do nosso Cristo interno. Então, vamos observar que o seu Evangelho, ele veio justamente com essa proposta. E vamos ter essa proposta de Jesus do dia 18 de abril de 1857, na Cidade de Luz, Paris, que vem justamente como sendo o atestado de óbito da morte, porque até a doutrina espírita falava-se da sobrevivência da alma, falava-se do espírito, mas não tinha comprovação. Então vejamos que com a doutrina espírita, que vem para nós a semelhança do telescópio ou do microscópio, não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo, mostrando que a morte não é o fim, tanto quanto o nascimento não é o começo. E em sintonia daqueles que vieram oferecer à humanidade esse despertar consciencial, como Sócrates, que já dizia: nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Então, a doutrina espírita, que Allan Kardec, ao denominar ciência, que tem como objeto de estudo o espírito e as suas relações com o mundo corporal. Vem comprovar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, quem nós somos. E vem justamente nós somos conforme a própria Gênese bíblica, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nesse processo de autotransformação, é fundamental que nós busquemos beber nesta fonte que Allan Kardec foi beber, que é Jesus. E, sabiamente, a doutrina espírita, ela vem justamente basear em dois pontos fundamentais, dentro de um tripé filosófico, religioso e científico, nas leis e nas virtudes. Por isso que, na parte terceira do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos oferecer a oportunidade de estudar as leis, para que nós possamos entendê-las. Da mesma forma que o geneticista, por exemplo, aqui no Mato Grosso, já encontraram uma soja, aliás, hoje é o Brasil como um todo, uma soja resistente à praga e com alto índice de produtividade. Os geneticistas criaram uma soja? Não. Por entenderem da genética, chegaram a esse resultado. Da mesma forma, assim como nós somos regidos por leis físicas, químicas, biológicas,
nós também somos regidos por um conjunto de leis, que são as leis morais, diferente dos animais. Os animais são regidos por automatismo, mas nós trazemos conosco esse conjunto de leis morais. E é justamente o que a doutrina espírita vem nos ajudar a compreender e a entender. E quanto mais nós estudamos essas leis, mais nós desfrutamos de quem nós somos. Por isso que o processo da autotransformação, a doutrina espírita nos ajuda como uma ferramenta para que possamos viajar para dentro de nós e efetivarmos a nossa mudança em direção à angelitude que todos nós estamos destinados. Duas grandes forças regem o universo e os nossos destinos. A força endoevolutiva, que é a força que faz as transformações. É a mesma força que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, em que todas as demais forças estão inseridas dentro dela. É a mesma força que, quando nós colocamos um vegetal na sombra, no fenômeno do fototropismo, ele busca a luz. É a força endoevolutiva. Por isso que a evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí depende de uma outra força, chamada força autoevolutiva, que é a força da vontade. Conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se Deus criou espíritos maus ou espíritos bons, buscando perceber se havia alguma diferença das leis. E a todo momento, o pedagogo por excelência, que é Allan Kardec, ele vem justamente demonstrar a equanimidade do amor de Deus através da doutrina espírita e as suas leis sábias e imutáveis. Nessa resposta, os benfeitores então nos respondem que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mostrando com isso que não há privilégio. Todos nós, todos os espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos conosco. O homem tecnológicos. Ignorantes, ignorantes da verdade. E onde se encontra a verdade? Allan Kardec, pensando nisso, pergunta na questão 621, onde se encontra escrito a lei de Deus? Na consciência. Então a verdade são as leis sábias e imutáveis, e nós já as trazemos como sendo um chip de Deus em nós, já marcando para que nós possamos, através das reencarnações sucessivas, estarmos nos desenvolvendo dentro do exercício das virtudes com os parâmetros das leis. E para que nós possamos exercer essa autotransformação, Allan Kardec tem o cuidado de colocar em o Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando Jesus disse que muitas das suas palavras estariam sendo esquecidas ou deturpadas, nós vamos encontrar a doutrina espírita fazendo um resgate do pensamento claro, cristalino, objetivo, do pensamento de Jesus. Jesus é o médico das nossas almas. Jesus é o psicólogo por excelência. Jesus é o nosso modelo e guia. Então, vamos buscar justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 30, Jesus nos faz um convite amoroso de autotransformação e um despertar consciencial. Quando ele diz assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesses três versículos... Para mudar o volume do seu dispositivo, toque nas teclas... Nesses três versículos, nós vamos encontrar justamente essa oportunidade de reflexão para o nosso processo de mudança. Por quê? Para que nós possamos nos trabalhar nessa autotransformação, nós só vamos conseguir amorosamente. Muitas vezes nós ouvimos dizer assim: quem não muda por amor, muda pela dor. Muda? Não, não muda. Porque se a dor mudasse alguém,
penitenciária seria fábrica de anjo. Nós mudamos por amor. A dor, como diz Lázaro, é o carteiro que Deus envia aos seus eleitos. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou reclamando, eu estou lamentando, eu estou culpando meu pai, culpando a minha mãe. E eu não entro num processo de autorresponsabilização. Então, a nossa mudança, ela só vai se dar efetivamente por amor. Então, o amor, ele vai justamente estar nos possibilitando fazer todo este trabalho, primeiro de tudo, como disse Jesus, que é justamente o autorreconhecimento. Eu buscar, na primeira etapa, reconhecer a minha vulnerabilidade, reconhecer o meu sofrimento, que eu estou sobrecarregado, e a partir justamente dessa autopercepção e saber que este sofrimento, essa dor que eu trago comigo, ela vem em consequência da minha própria invigilância, fruto da minha ignorância. E conforme lá na questão do Livro dos Espíritos, 115, nós vamos perceber que os benfeitores colocam que aqueles de nós que nos colocamos dóceis às leis, nós já desfrutamos da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles de nós que nos rebelamos, vem a dor e o sofrimento. Então, a dor e o sofrimento, ela é uma consequência das nossas próprias escolhas. Joana de Ângeles nos coloca que a dor, muitas vezes, ela é inevitável, mas o sofrimento é voluntário. Porque como nós ainda estamos no estágio de ignorância, nós vamos ser visitados pela dor como sendo um carteiro, desde a dor física, quanto também da dor moral. Por exemplo, eu fui andando, virei o pé. Se não tivesse a dor, como eu iria perceber que eu estava andando inadequadamente? Eu iria macerar o meu pé. Da mesma forma também é a dor moral, que nos leva a uma autorreflexão para que nós possamos reconhecer a nossa vulnerabilidade, que é a primeira etapa do nosso processo de autotransformação amoroso, para que eu possa reconhecer que essa situação em que eu me encontro, muitas vezes vem das minhas atitudes de rebeldia, de orgulho diante da própria vida. Porque Jesus nos coloca amorosamente. O que o Pai quer é a morte do pecado e não do pecador. Porque a andragogia e a pedagogia divina é o amor. Então, toda transformação, ela só vai realmente se efetivar. Primeiro, se eu reconhecer a minha vulnerabilidade, a minha dor. Que eu estou num processo de elevação espiritual. Eu estou num processo ainda de aprendizado. É como alguém que vai andando e tropeça. Por que ele tropeçou? Porque ele estava andando. Quem está deitado na poltrona da preguiça ou da acomodação não vai tropeçar. Mas, em compensação, não vai sair do lugar. Então, é comum isso acontecer conosco. Nessa nossa caminhada, nós temos alguns descaminhos. Aliás, o Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos coloca que nessa nossa trajetória de elevação espiritual, muitas vezes nós temos alguns descaminhos. O que é um descaminho? Conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós estamos saindo das diretrizes das leis maiores, conforme Allan Kardec nos coloca, a lei de amor, justiça e caridade. Fruto da nossa ignorância. Nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Muitos de nós temos um bom conhecimento, mas ainda não conseguimos sentir a validade desse conhecimento para a praticidade, para colocá-lo de forma factível nas nossas mudanças. Por quê? Porque nós temos outros fatores que na psicologia nos chama de ganhos secundários, que às vezes nós estamos num processo ainda de acomodação. E esquecemos de que essa atitude, ela tem um depois. E normalmente nós ficamos numa subqualidade de vida. Então a importância que tem de nós estarmos nos acolhendo. E ela então diz assim, o Espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade: nesses nossos descaminhos, nós produzimos algumas experiências não legítimas. Olha como que ela está chamando os nossos defeitos.
a nossa derrocada moral? Experiência não legítima, porque é uma experiência. Tudo é experiência. Vejamos a bondade de Deus. Até os nossos defeitos, as nossas atitudes equivocadas, não são de jogar fora. É como se fosse um lixo. Se você o reciclar, vira adubo. Então era lixo? Não, era adubo em potencial. Só está em lixo porque está fora do lugar. Da mesma forma, os nossos conflitos. Quando eu não busco trabalhá-los amorosamente, isso vai ficar me perturbando. Como o lixo vai ficar também fermentando. Aí eu entro em crise. E a crise é uma palavra grega que significa desafio. Se nós tirarmos o S da palavra crise, o que fica? Crie um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir. Então, Joana de Anjos, então, coloca que essas experiências estarão nos acompanhando para que nós possamos ressignificá-las. Estará nos acompanhando lei de causa e efeito, lei de responsabilidade a cada um conforme as suas obras. Porque se não houvesse a lei de causa e efeito, como que nós estaríamos aferindo o nosso aprendizado? Então é compreensível que isso estará nos acompanhando, para que nós possamos nos aprimorar. E o fundamental é que nós, dentro da lei de liberdade, nós temos a liberdade de poder errar. Agora, temos a responsabilidade de refletir onde foi que erramos, para que nós possamos mudar. Essa é a primeira etapa, é a etapa do autoacolhimento incondicional. Para quê? Para que eu possa entender o que está acontecendo comigo. Ao entender, eu vou conseguir agora me atender com dignidade, com respeito, correspondente à minha própria dor, ao meu próprio sofrimento. Como a mãe faz com o filho? Ele está com febre. Primeira coisa que ela faz, ela não censura a febre. Da mesma forma, são os nossos sentimentos. Não existem sentimento certo ou sentimento errado. Eles vêm em função da forma como nós estamos lidando com as situações de fora ou dentro de nós. Então, a febre, a mãe vai analisar, porque ela é genérica. É o ouvido, é um tipo de remédio. É o joelho, é outro tipo de remédio. Então, o primeiro passo é o vinde a mim, é a etapa do autoacolhimento, para que nós possamos entender o que está acontecendo conosco, para que possamos nos atender amorosamente. E aí Jesus nos traz, dentro também desse versículo, a segunda etapa, que é o reconhecimento, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus está nos oferecendo, como sendo modelo e guia, para que nós possamos conseguir alívio para o nosso sofrimento. E essa sobrecarga que nós trazemos conosco, e tornarmos aprendizes num processo de autoaceitação, com essa certeza que mestre é Jesus. Todos nós estamos na condição de aprendiz. Quem não erra mais é o mestre, nós não. Nós somos esses que ainda estamos na busca da nossa elevação espiritual. O que o Espírito Joana de Anjos coloca, que o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Quando Jesus diz assim, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, já está submetido que nós estaremos sob tentações. As tentações, elas fazem parte como sendo desafios para o nosso aprimoramento. A leitura inicial do nosso querido Emmanuel, devagar, mas sempre, não é devagar e sempre. Quer dizer, sempre devagar. Não, você vinha num ritmo muito legal, você vinha se esforçando bem, você vinha realmente conseguindo manter um equilíbrio emocional, afetivo nas suas condutas, de repente você entrou em conflito. Isso é compreensível, mas ele diz, mas olha, mude o tempo, mude a toada, muda o ritmo, mas não pare. Devagar, mas sempre. Percebendo que, como ele coloca, a estrada foi feita metro a metro, a casa tijolo a tijolo. Então nós entramos numa compreensão maior de que toda e qualquer mudança, ela se dá paulatinamente. Como o próprio Espírito André Luiz coloca, a natureza não dá salto. O dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece de uma hora para outra. A mesma forma somos nós. Então, dentro dessa etapa, ir ao encontro do amor de Jesus é um processo paulatino. Como Jesus
diante de quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Que era realmente algo que era tido como sendo o cabalístico, ali, aquela norma, ele diz, não somente até 7 vezes. Em outras palavras, ele disse assim, Pedro, vai treinar, vai treinar. Porque quantas vezes eu devo me autoacolher? Quantas vezes for necessário. Porque nós somos a pessoa mais importante que Deus criou e nos deu para nós mesmos, para nós cuidarmos de nós mesmos. Se eu pudesse dar qualquer alegria para Deus, qual seria? Da mesma forma da mãe ou do pai, qual que é a maior alegria que um filho pode dar para um pai ou uma mãe? Tornando-se uma pessoa de bem. Então, como eu posso amar a Deus me maltratando a criatura dele? Então, nessa segunda etapa, eu já entro justamente nessa autoconscientização e a da responsabilização, que mesmo quando eu estiver errando, eu vou estar agora trabalhando o meu autodesenvolvimento através de todo o potencial criativo que Deus nos dotou. Porque Deus não criou ninguém coitadinho nem incapaz. Então nós vamos trabalhar conosco este autoencontro amoroso na prática do amor incondicional. Com quem? Comigo. Sabendo respeitar quem nós somos, enquanto filho de Deus, aprendiz da vida, naquilo que nós temos ou naquilo que nós estamos. Nós somos um ser amor, mas eu tenho atitudes de desamor. Nós somos um ser equilibrado na essência, mas eu tenho padrões de desequilíbrio. Então vamos observar que é isso que Jesus veio justamente nos mostrar. Diante da mulher carente afetivamente, os encontros terapêuticos de Jesus são encontros de autotransformações amorosas. Veja que ali diante daquela mulher, imaginemos, tamanha era a dor, a sede de carinho, de afetividade, de alto amor daquela mulher, que ela colocou toda a sua estrutura emocional, afetiva, colocando em risco a própria vida, em busca de algo que pudesse preencher a sua alma. Naquele momento, a semelhança do nosso anjo de guarda, que não nos vê aquilo que a gente faz, o que a gente tem, ele nos vê quem nós somos, porque ele foi buscar inspiração em Jesus. Jesus não nos vê quem nós estamos ou o que nós estamos fazendo. Jesus nos vê quem nós somos. Por isso que ele colocou, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Todos nós estamos impulsionados pela força endo e autoevolutiva, que são forças amorosas do universo. Então, quando Jesus está diante daquela mulher, veja, os atendimentos de Jesus, ele nunca nos tratou como um número. Ele sempre teve aquele olhar individualizado. Naquele momento, ele ajudou a perceber texto e contexto. No texto Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério, diz a lei que devemos apedrejá-la. E tu que dizes? Naquele momento, Jesus busca agora o contexto. Que todos nós estamos na mesma vulnerabilidade, cada um em aspectos diferentes. E é esta a finalidade pela qual nós nos reencarnamos, para estar nos autoacolhendo, incentivando aquilo que nós já temos de conquista e trabalhando, ressignificando aquilo que nós deixamos a desejar. Porque esta é a finalidade da reencarnação, expiação e provas. Expiar, a própria palavra ex é extrair, pia é pureza das nossas ações. E a prova é para sedimentar valores. Aquilo que nós já aprendemos, vamos colocar em prática. Então, naquele momento, Jesus pergunta àquela multidão que representa a nossa multidão de auto-julgamento, de autocensura. Aquele que tivesse nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quando ele perguntou, uma pergunta consciencial, e o processo da autotransformação amorosa se dá através de perguntas que nós somos convidados a fazer conosco. Por que eu estou nessa situação? Uma vez que eu sou responsável pelas minhas escolhas. O que essa situação quer me dizer? Porque toda situação ela tem também uma resposta. Basta que eu saiba ouvir. E o que é que eu posso fazer
para mudar, processo de autorresponsabilização. Então, naquele momento, cada um foi começando a viajar para dentro de si e foram convidados a desenvolver primeiro a indulgência para consigo e a indulgência para com o próximo, porque eu só posso dar ao outro o que eu estou dando a mim mesmo. E depois, ao término deste momento, Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê aqueles que lhe condenavam? Ele sabia ou não? Sabia. Mas o que ele perguntou? Para que ela entrasse numa profunda reflexão e sentisse a intensidade do momento em que ela se colocou para fazer a autotransformação amorosa. E ela disse: Senhor, todos se foram. E Jesus também, a consciência, o amor por excelência, eu também não te condeno, porque a consciência não condena. A consciência é a voz de Deus dentro de nós, nos diz Emmanuel. A consciência, ela é útero. A consciência acolhe. A consciência abraça. A consciência ama. Quem nos censura são a nossa mente que está adoecida. A nossa mente que está viciada, deturpada, porque nós estamos ancorados nas faixas mentais do ego, como diz Joana de Ângeles. Nos padrões mentais viciosos de lixos mentais. Daí o trabalho que nós somos convidados a desenvolver, como aquela mulher foi. Quando Jesus diz assim: vá, em outras palavras, e pense, é através do outro que você vai te encontrar? É através do outro que você vai se perceber? Porque quando nós não nos damos, e ninguém foi criado para ficar com fome ou com sede, quando nós não nos damos da água da vida, cuja fonte está dentro de nós, nós vamos buscar na superficialidade. E nos distanciamos da nossa autotransformação amorosa. Então, naquele momento, Jesus a ajudou a perceber que ela era a própria fonte. Porque Deus não cria ninguém incapaz, nem coitadinho. É da lei de justiça, da lei de amor, que nenhum de nós vamos passar por uma situação pela qual nós não temos condições de agir exitosamente. Da mesma forma que você não vai colocar uma criança de 5 anos para carregar um saco de 30 quilos. Ela pode chegar, mas no momento ela só tem somente 5 anos. Então, aquilo que não estiver no nosso programa, o nosso anjo de guarda, em sintonia com a lei de justiça, amor e caridade, irá nos ajudar de forma diferente, desde que nós nos coloquemos na sintonia. Então, neste momento, o que Jesus a ajudou? A ajudou a perceber-se num movimento de autovalorização, de autoestima. A ajudou a fazer um processo de autoaceitação, para que ela pudesse agora trabalhar na autoconfiança a sua autovalorização. E fruto do autorrespeito, a transformação, que é uma consequência. Porque o progresso, ele só virá se houver o trabalho. O único lugar em que progresso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, todo o trabalho de nós estarmos desenvolvendo as nossas virtudes, ela é paulatinamente. Então, na terceira etapa, quando Jesus diz assim, que justamente tomar o amor como diretriz da vida para poder aprender. O que é amar? Amar é cuidar, se autocuidar. Amar é se autorrespeitar. Amar é se autovalorizar. Amar é buscar se compreender. Então, quando Jesus nos coloca dentro desta visão, para que nós possamos buscar o seu amor, fruto desse autoacolhimento, nós vamos entender a sabedoria da mensagem cristã. Quando então diz Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João capítulo 8, versículo 32. Para que nós possamos ter justamente, estar bem intencionado e bem direcionado. A mulher carente afetivamente, ela estava bem intencionada, porque ela estava buscando se autoatender, mas estava mal direcionada, porque ela estava buscando no outro. Principalmente neste momento que nós estamos vivendo, de pandemia, onde muitas vezes o lar está sendo visitado pela viuvez, pela orfandade.
Muitas vezes 2, 3 pessoas da nossa família vêm a desencarnar. Então é um momento de dor e de sofrimento. Mas é um momento para que nós possamos nos recolher, estar entrando na sintonia, primeiro do cuidado, do autocuidado para conosco mesmo, seguindo as orientações das autoridades da área da saúde. Mas a partir do momento que eu fiz a minha parte, eu vou me entregar agora à previdência e à providência divina. A previdência são as leis. E as leis são sábias e imutáveis. A providência é o que diz Emmanuel. Antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. E é o que Jesus coloca. Se o filho pede o pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Se vós assim não procedeis, o que então não fará por nós, nosso Pai? Então vejamos a ternura, o carinho do amor cristão quando nós entramos no conhecimento da verdade. Nós passamos agora, depois desse auto-amor, nesse processo de autotransformação, de autoacolhimento, nós entramos no que disse Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que está em Mateus, versículo 22, 39. Então nós passamos agora a entrar na lei de solidariedade, na lei de fraternidade. Nunca se falou tanto de amor como nos nossos dias. Nós estamos vendo intensamente o exercício da solidariedade, da fraternidade, porque a dor e o sofrimento nos leva a refletir mais profundamente, como disse o apóstolo Paulo, é no momento da dor e do sofrimento que Deus se faz mais intenso. Por quê? Porque é o momento em que nós somos convidados a nos auto-refletir. E aí nós entramos então na compaixão cristã, que disse Jesus, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então nós entramos nesse processo de autotransformação amorosa, já na quarta etapa, quando diz assim, para que nós possamos tornar efetivamente um aprendiz do mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Por quê? Nós sofremos não é pelo que nos acontece. Nós sofremos por duas razões, por ignorância ou por rebeldia. Questão 100. Final de semana agora que vem, quando a senhora sai, eu acho, vou fazer uma palestra. O negócio é meu negócio. Eu falar pra você. Quando nós entramos num padrão de autopercepção amorosa conosco mesmo, num movimento de autoacolhimento, de autoamor, nós já entramos numa serenidade. Porque quando nós erramos, eu tenho consciência que eu sou responsável por este erro. E que somente há um caminho, eu refletir por ele e fazer agora diferente. Por isso que Joana de Anjos diz assim, que o que é o erro? Uma experiência nos convidando a fazer diferente. Então, quando nós erramos, refletindo sobre o erro, nós vamos estar agora fazendo o nosso autodesenvolvimento. E há uma outra crença que às vezes nós trazemos conosco, que é assim, errando que se aprende. Não. É a mesma coisa de perguntar, então é bater do carro que eu aprendo a dirigir? Agora, também, errando e refletindo sobre o erro, eu posso aprender. E essa é a condição do aprendiz. Então Jesus diz assim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Está preconizando justamente 2 níveis do aprendizado que nós somos convidados a desenvolver conosco. Porque ele é o mestre, é com ele que nós vamos aprender. Então o aprendizado ele se dá por 2 asas, o aprender cognitivamente e o emocional. Emmanuel, no livro Estude Viva, ele coloca que o intelecto, o cognitivo, é o leme do barco. Serve para dar direção. Mas quem vai impulsionar o barco é o emocional. As pessoas que mais marcaram a nossa vida foram pessoas que nos tocaram
o coração. Pessoas que quando deram alguma coisa, se deram com aquilo que estava dando. Nos ajudou a nos sentir gente. Se envolveu carinhosamente, se envolveu afetivamente e nos ajudou a entrar nessa sintonia amorosa. Por isso que Jesus coloca: bem-aventurados que têm puro coração, porque estes verão a Deus. Então, para que eu possa ver a Deus, é importante também que eu me veja, me perceba. E se perceber não é ver o que eu faço, não é ver o que eu tenho, não é ver o quanto de conhecimento eu possuo, não. Agora, me perceber, me ver, é eu me sentir enquanto filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, com todas as suas qualidades, enquanto criatura. Então, Deus não erra. Então, Deus não errou conosco, como muitas vezes uma geladeira que está sendo produzida tem que voltar para consertar. Nós não. Nós já trazemos tudo que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. O que nós vamos ser daqui 100 bilhões de anos, nós já somos. O que nós estamos sendo convidados é desenvolver o autoconhecimento, o autoaprimoramento para desfrutar de quem nós somos. O que o Espírito Joana de Anjos nos compara à semelhança de uma semente, que tem dentro dela todos os elementos necessários para despertar a árvore que a tipifica. Então, quanto mais eu busco mergulhar no conhecimento espírita e agora buscar vivenciá-lo, com esse autorrespeito, essa autovalorização, sabendo quem eu sou naquilo que eu tenho, quem eu sou naquilo que eu faço, quem eu sou naquilo que eu estou, eu me autoacolho. Então, eu entro nessa reflexão, numa reflexão cognitiva, mas de reflexão de autoaprimoramento, não é de decoração. Às vezes a gente ouve dizer assim: como é que pode, Lacordaire? Você é uma pessoa espírita, palestrante, agindo e fazendo e pensando desse jeito? Pode, tanto pode que eu estou. Agora, qual que é a diferença? Eu tenho os meus conflitos entrando ou saindo. Por isso que Allan Kardec coloca, reconhece o verdadeiro espírita pela sua autotransformação e pelo esforço que emprega em modificar suas más inclinações. Então, nós já reencarnamos com uma série de conflitos, com a responsabilidade de nos autoacolher. E no emocional, é nós estarmos sentir esses ensinamentos no coração. Isso faz sentido para mim? Tem sentido para mim? Tem. Então, eu vou buscar ver. Eu vou buscar exercitar para fazer minha autotransformação. Eu estava há um tempo atrás, aqui na recepção onde eu trabalho, e eu vi uma avó ao lado, a neta do lado ali, reclamando: olha, eu vou chegar lá, vou falar para aquele cafajeste, vou dizer isso, vou fazer aquilo. Minha avó calma, fazendo o tricô dela. Quando a neta deu acalmada, deu uma pausa, deu aquele delay do que ela estava falando, a avó só pôs a mão no joelho dela e disse: minha neta, põe sentido no que você está falando. É isso que você quer para você. E o depois? Põe sentido. A neta teve aquele choque. Daqui um pouco ela foi dizer: é verdade, vó. Olha, aí disse: o rapaz já é uma encrenca, eu vou criar mais. Põe sentido. O que ela falou põe sentido? Medita, reflita. Tudo que você faz volta para você. Tudo que você faz te dá um feedback de uma energia. Agora, que tipo de energia você quer para você? Porque quem se ama busca se dar o melhor. Ela podia até ter o direito de chegar lá e fazer o que ela quer. Mas veja, isso ia agregar valor. Nós nos recordamos de uma história de Chico Xavier, que uma senhora altamente atormentada o buscou. Em casa ele não estava, no trabalho não estava, quando ela chegou no grupo da prece. E ela foi e disse, o agredindo, e que ele estava mentindo para ela, e depois pediu: agora você me dá o passe. E ele foi, a título de se refazer, para a intimidade do ambiente. E aí a Emmanuel foi, apareceu para ele e disse: o que foi, Chico? O senhor não viu? Essa senhora, olha, atormentada, foi, ainda me deu umas bolsadas e tudo, e agora quer que eu dê passe para ela. O senhor acha que eu tenho condições de dar o passe? O senhor não acha que eu tenho razão de não querer dar o passe? Diz que Emmanuel foi e disse: é verdade, você tem razão. Mas mais do que a razão, ela tem a necessidade. Se você quiser, nós vamos dar o passe junto.
Então vejamos, quando eu entro nessa autopercepção de usar o conhecimento de uma forma emocional proativa, eu gero a minha autotransformação. Aí eu ganho com isso, fruto do autoconhecimento, o autodomínio. Eu estou muitas vezes com raiva, mas eu vou agir com equilíbrio, meu bem, diante da esposa, diante do meu filho. Me dá um tempo, eu não estou legal, depois nós retomamos essa fala. Então eu ajo de uma forma em que eu ganho, o outro ganha, o cosmos ganha também. Agora, quais são os obstáculos onde nós criamos para nós mesmos no nosso processo da nossa autotransformação amorosa? Quando nós recusamos aprender, movido pela rebeldia, em permanecer ignorante. Quantos de nós já ouvimos dizer assim, esse negócio de doutrina espírita é muita responsabilidade. E a pessoa, muitas vezes, foge do autoconhecimento. Por quê? No fundo, eu estou com dificuldade de trabalhar o meu autocuidado, de gerir a minha autotransformação, que são falas de autoengano, porque não tem como eu terceirizar minha vida para alguém vivê-la. Não tem como eu pedir para alguém evoluir para mim. Nós somos a única companhia de nós mesmos pela eternidade, mesmo que nós não queiramos. Não tem como eu me descriar. E outro movimento também que nos distancia deste processo de estar levando a vida com suavidade, com leveza, é o orgulho, gerador de pseudo-mestre. Muitas vezes eu fico num padrão de autocobrança de mim mesmo, de exigência. Não é o conhecimento que vai fazer a mudança. O conhecimento, como nós vimos, ele é a trilha, ele é o caminho, mas o caminhar é um processo. Por isso que Jesus coloca, eu sou o caminho da verdade e da vida. Agora, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele nos traz os parâmetros. Agora, é importante que nós exercitemos. Então, encontrar a serenidade, a harmonia gerada pelas condições de se tornar um aprendiz é o quinto passo. Então, eu vou agora me humildar, porque a humildade, ela é justamente o convite para que eu possa exercitar agora, num profundo ato de inteligência, saber que eu sempre vou encontrar alguém que sabe mais do que eu. Em alguns momentos também eu sei mais do que alguém. Aí eu vou agir com humildade. E quando eu percebo alguém que sabe mais, eu também vou agir com humildade, porque eu sou um aprendiz da vida. Então, eu estou sempre aberto ao meu autoaprendizado. Então, eu vou estar agora tendo descanso para a minha alma. Fruto do quê? Do meu comportamento consciencial, que eu sei que eu posso errar, mas eu tenho a responsabilidade de refletir, me acolher e fazer o processo de mudança. Então, nessa serenidade, eu já não tenho mais aqueles conflitos da culpa. O apóstolo Paulo, que é o discípulo por excelência da prática, não é da teoria, quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, e quando Jesus, então, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Como se ele quisesse uma receita para Jesus. Os benfeitores, os espíritos superiores, não nos dão receita. A receita a gente dá para bolo. Cada um tem o seu próprio conflito, cada um tem a sua própria consciência que vai lhe ajudar na sua diretriz. Então Jesus diz assim, adentre a Damasco, e lá lhe será dito que devas fazer. Damasco, aí simbolicamente, é a nossa consciência, é o momento da sua oração, é o momento da meditação, o momento em que você mergulha conhecendo a sua dor e te acolhendo, e você terá a resposta. Como diz Emmanuel, a oração é o interfone, que nos liga ao Criador. Através dos laços invisíveis do pensamento, ele nos responde. E o apóstolo Paulo também nos mostra um momento de grandes desafios, quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Mostrando a sua vulnerabilidade, como é de todos nós, mas com um senso de autorresponsabilidade, porque ele foi trabalhando paulatinamente na sua autotransformação amorosa, nesse seu conflito consciencial, e já saindo do movimento da culpa, da autoexigência, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos, desde que nós nos coloquemos em sintonia com as leis. Então, tudo nós podemos quando nós nos colocamos docilmente às leis, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. E o apóstolo Paulo nos mostra, logo depois,
o processo da autotransformação amorosa com Jesus, quando ele diz assim: já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Aí ele entra justamente nessa etapa, que é a sexta etapa, tornar a própria vida suave, de uma forma amorosa, por meio do aprendizado, onde o fardo se torna leve de ser carregado. E ele coloca, então, na sua segunda epístola a Timóteo: Timóteo, eu venci o mundo. E mostrando que agora sou um prisioneiro do Cristo. Porque tamanha identificação que ele fez, metamodelando Jesus, modelo e guia, que nós não sabemos. Como que tem aquela música, fica sempre um pouco de perfume, que oferecem rosas. De tanta pessoa ofertar rosa, você não sabe se o perfume é da rosa ou é da pessoa. Assim foi Paulo. A sua identificação com Jesus. E aí nós recordamos quando Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos fala de Joana de Cusa, aquela mulher sonhadora, que tinha um esposo altamente atormentado no conflito familiar. E num dado momento, aquela que a auxiliava nos afazeres domésticos diz: Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem incomparável. Ele fala coisas tão profundas que tocam a nossa alma, falando do pão, do peixe. Ele fala que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e que a casa deste Pai há várias moradas, e que todos nós somos irmãos. Vamos ouvi-lo. Joana de Cusa, dama da sociedade, foi disfarçadamente, se misturou ao povo, mas foi amor à primeira vista. Quando Jesus, então, coloca: vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquilo foram quais gotas de orvalhos, dulcificando a dor, o sofrimento daquela alma sensível. E naquela mesma tarde e noite, ela conseguiu uma entrevista com Jesus na casa de Pedro. Quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna e amiga: entre, Joana, entre. E quando ela abre a porta, que ela olha, é Jesus. É Jesus ali. E ela, surpresa, ela fala: Senhor, mas o Senhor me conhece. E ele, tocando-lhe a mão carinhosamente, aconchegando, diz: Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Jesus conhece você. Jesus nos conhece. Por maior que seja a sua dor, o seu sofrimento, Jesus é o roteiro nesse processo de autotransformação amorosa. Porque aquilo que hoje para você é passado, para muitos às vezes é sonho difícil de realizar. Que nós possamos sim ser esta mão amiga, emprestando as nossas mãos a Jesus, nosso ouvido a Jesus, porque estamos na nossa autotransformação e lá fora há muita dor, há muito sofrimento. E há uma carência de mãos amigas que colaborar com Jesus, que sejam as nossas mãos. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz. Muito obrigado, Lacordaire. Sua fala, ela é esclarecedora, motivadora. Estamos assim, tenho certeza que todos saem com um norte para as nossas vidas, né? E essa sua fala, até pegando um pouquinho aí do Boa Nova, quando Jesus responde ao sacerdote lá, o Hanan, o que era o reino de Deus, Jesus fala que é obra divina no coração do homem. Dentro de nós, né, Lacordaire? É isso mesmo. E isso traz essa importância para valorizarmos essa encarnação. O tempo é muito precioso hoje, essa encarnação é muito preciosa. E, meu amigo, essa palestra, essa sua fala, ela é inspiradora para todos nós, tá bom? É a doutrina espírita, né? Nós só somos garçom. Estamos numa festa que não nos pertence, o que tem na bandeja não é nosso, mas a gente desfruta da festa. Ótimo. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade. Se não, eu gostaria de passar para os recados finais e pedir nosso amigo Lacordaire que faça também a prece de encerramento. Certo. Eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta nas nossas mensagens,
E aí, meu amigo, antes de você fazer nossa prece, só passar um recadinho que na próxima semana nós vamos ter a Ana Paula Gesualdo falando, tá? E o tema é autoconhecimento e relação com o dinheiro. Olha que interessante. Olha aí, Né? o sangue da Avisando, sociedade. exatamente. Avisando também que no próximo sábado a Rádio CEAP ela está ativa para transformar o nosso sábado mais alegre. E lembrando aqui que nossas duas casas, que é a casa do Chico e o Antônio de Pádua, permanecem com as atividades no formato virtual. Caso alguém queira conhecer as nossas atividades, pode entrar em contato e a gente inclui nos grupos de estudo. Tá bom? Meu amigo Lacordé, te peço aí para fazer a nossa prece e mais uma vez, muito, muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos orar com muito carinho, com muito amor. Tá bem? Vamos então, neste momento, lembrar de Jesus. Lembrar do seu carinho, da sua ternura. Como se fôssemos, neste momento, Joana de Cusa, buscando Jesus. O que é que ele nos falaria para os nossos conflitos? Querido Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, sol de amor e ternura que aquece e ilumina as nossas almas. Receba, Senhor, a nossa gratidão, o nosso carinho, pela oportunidade abençoada de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. E te rogamos, Jesus amado, que nos fortaleça, que nos ajude a internalizarmos as lições sublimes do vosso Evangelho. E através das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, fruto da nossa autotransformação amorosa, estarmos comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti, a Deus, pela bênção do corpo perfeito, pela amizade, pela família. E neste momento, Senhor, te rogamos que as nossas humildes vibrações possam servirem de alguma forma para ajudar-te a envolver os lares em que a viuvez ou a orfandade batem as suas portas. Em favor, Jesus querido, dos nossos irmãos que estão desencarnando em desespero e aqueles, Senhor, que se encontram na aflição e na dor, neste momento pandêmico que a humanidade atravessa. Nós te pedimos, Senhor, em favor dos profissionais de saúde, os demais que estão colocando a sua própria vida em prol de outras vidas, mas te rogamos também, Senhor, com muito carinho, em favor dos nossos governantes, que possa, Jesus, neste momento, nós estarmos em condições de poder dizer, recordando ao pobrezinho de Assis, Senhor, fazei-nos instrumento da sua paz, onde estivermos e como estivermos. Abençoe, Senhor, a toda a humanidade, hoje e sempre. Gratidão, Jesus, que assim seja.